Hoje eu vou te apresentar a estrutura da nossa casa BNCC. Oi, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Há um tempinho atrás eu postei lá no meu Instagram este vídeo aqui e muitas pessoas vieram conversar comigo e falaram que adoraram a forma como eu expliquei a BNCC. Na verdade, essa foi a única forma que eu consegui de entender a BNCC há um tempo atrás, quando eu estava lendo o documento. Na minha cabeça, a BNCC é como se fosse a nossa casa e os professores, os educadores, são as pessoas que têm a chave para que essa casa possa ser aberta e que ela funcione. E dentro dessa casa nós temos os cômodos, que são os campos de experiência, mas aí isso fica para um outro vídeo que a gente vai falar. Na minha cabeça eu acho que eu vou fazer um vídeo para cada campo de experiência. Então essa nossa casinha, que é a educação infantil, para que ela seja forte e firme, uma casa seja forte e firme, ela precisa de uma boa estrutura, uma boa base. E a nossa estrutura são os eixos estruturantes e os 6 direitos de aprendizagem. Vygotsky disse: na ausência do outro, o homem não se constrói homem. Isso significa que, para que a gente possa aprender a se transformar, a evoluir, o homem, a criança, precisa interagir com o outro. Isso significa que a gente precisa ter interação dentro da nossa sala de aula para que as crianças possam aprender. Desculpa o barulho dos pássaros, mas esse horário à tarde na praça, eles estão interagindo, eles estão se comunicando, estão aprendendo, então esse sempre é o barulho de fundo nos meus vídeos. E existem várias maneiras da criança interagir com o outro. Ela pode falar, ela pode abraçar, ela interage com o olhar, mas tem uma maneira que é sempre sucesso de interagir para a criança, que é através do brincar. Através das brincadeiras, as crianças elas interagem, elas aprendem. Bom, todo mundo sabe, eu acho, que brincar é coisa séria. Quando a gente fala que brincar é coisa séria, é porque é mesmo, é que através da brincadeira a criança aprende e se desenvolve muito. E é por isso que na base, de acordo com a base, esses são os nossos eixos estruturantes, a interação e a brincadeira. Mas não é a base só que veio trazer isso, ela reviveu esses dois termos de outros documentos que a gente já tinha na educação infantil. Ok, a gente já entendeu que uma das paredes dessa nossa casinha, da nossa casa BNCC, são os eixos estruturantes. A outra parede são esses 6 direitos de aprendizagem. Mas, Stephanie, para que eu preciso saber dessas coisas? Eu queria apenas saber como eu uso a base para fazer o meu planejamento das atividades, porque a escola tá me cobrando, fala que eu tenho que usar a base para fazer o meu semanário, mas eu não preciso saber disso. Eu te entendo, mas precisa saber sim, porque na verdade, quando a gente entende os eixos, quando a gente entende esses direitos que a gente precisa garantir na nossa sala de aula, a gente entende que essas são as atividades que a gente precisa planejar. Eu vou te dar alguns exemplos. Um dos direitos é o direito de conviver. Conviver com o outro, conviver com outras crianças, com outros adultos. Quando a gente entende esse direito, conviver, e a gente sabe que a gente precisa garantir, a gente consegue planejar algumas atividades ou projetos. Eu fiz uma, por exemplo, para garantir esse direito, eu convidei algumas pessoas para dar entrevistas na sala. Foram colaboradores e também foram alguns pais. A gente estava fazendo um projeto sobre profissões. Então, os pais vieram, falaram um pouco o que eles fazem, eles foram ouvidos, as crianças amaram quando os pais ou os avós vieram na escola para conversar, quando os colaboradores vinham para contar a sua história de vida. Esse direito conviver, ele também fala que a gente precisa ensinar a criança a respeitar o outro, a história do outro. E quando a criança convive com diferentes pessoas, ela consegue respeitar essa cultura, ela percebe, né, a relação de diferentes culturas e as diferenças entre as pessoas. Tá vendo que quando a gente conhece o direito, a gente consegue planejar a aula e vários projetos? Um outro direito é o direito de participar. E mesmo das crianças bem pequenas, a gente consegue garantir esse direito. Eu trabalho com crianças
de 18 meses a 2 anos e meio, então são bem pequenininhas, e mesmo assim eu faço questão de incluir elas em tudo que a gente está fazendo na nossa sala, seja para escolher os materiais das atividades, o livro do dia, ou para limpar a mesa, então a gente vai organizar o ambiente, ou para decisões mais importantes e necessárias, como escolher qual tema que a gente vai trabalhar mês que vem, qual é o tema do projeto, que na verdade a gente tem que fazer isso sempre, né? Porque se a gente está fazendo as atividades para elas, a gente tem que prestar atenção no que elas querem aprender. Dessa forma, a gente ajuda as crianças também a entender como elas podem se posicionar para participar da aula. Eu tinha uma turma uma vez que era sempre uma briga para participar na hora da limpeza da sala, porque eles amavam escolher a vassourinha para varrer ou para limpar a mesa. Então, todo mundo queria participar. Então, a gente ia conversando da nossa convivência, de ver como que a gente podia fazer com que todos participassem, se sentissem pertencentes naquele espaço e que não houvesse brigas. Então, isso é um outro direito que eu acho fenomenal de trabalhar na educação infantil. E esse direito, ele tá bem ligado ao direito de expressar, o direito de se expressar. Na verdade, todos os direitos, eles estão extremamente interligados. É muito difícil você falar só de um isolado dos outros. Na verdade, todos eles se correlacionam, eles conversam entre si. Porque esse expressar, ele é bastante ligado a essa ideia de um sujeito dialógico. O que seria isso? Uma pessoa que consegue dialogar. Nós conhecemos muitas pessoas na nossa vida. Você acha que todo mundo consegue dialogar, falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre as suas opiniões, sem dar briga? Principalmente hoje com a tecnologia e a internet, é até algo bem difícil da gente fazer. Então, esse direito dentro da sala de aula, ainda desde os pequenininhos, a gente consegue garantir. Por exemplo, numa roda de conversa, a gente ensina que não precisa levantar o tom de voz, que a gente consegue se expressar com palavras mais gentis, que a gente pode esperar o outro falar para depois a gente falar, que mesmo que a gente não concorde com o outro, ele pode ser nosso amigo e a gente pode conviver. Tudo isso a gente pode garantir dentro da sala de aula com esse direito. E o que eu gosto desse direito também é que a gente pode ensinar as crianças a se expressar de diferentes maneiras e linguagens. Por exemplo, as necessidades, a gente pode falar, a gente pode apontar, a gente pode levar a professora até o banheiro, por exemplo, que eu preciso trocar a minha fralda. A gente pode utilizar o teatro com as crianças mais velhas e trabalhar emoções e sentimentos. A gente pode criar cartazes para falar sobre as nossas descobertas, sobre as nossas hipóteses. Então a gente pode se expressar de diferentes maneiras. O quarto direito que eu vou trazer para vocês é o direito de brincar, que também faz parte, lembra, dos eixos estruturantes. Quando eu falo que a gente tem que garantir a brincadeira, a gente garante a brincadeira em diferentes espaços, em diferentes tempos, com crianças, com adultos, com pequenos grupos, em grandes grupos. Através da brincadeira, a gente sabe que a criança desenvolve muitas coisas, a criatividade, a imaginação, a maneira de dialogar, de criar e planejar as brincadeiras, de descobrir como e quantos materiais eles vão usar, se eles vão colocar os materiais, vão brincar de casinha, como que eles vão organizar os instrumentos de cozinha para que a brincadeira possa ser feita. Quando a criança brinca, ela amplia e diversifica todas as suas produções culturais, ela amplia todos os seus conhecimentos, ela desenvolve as suas experiências sociais, sensoriais, emocionais, corporais, cognitivas. Então, através da brincadeira, a gente consegue desenvolver muitas coisas. O direito de explorar. Esse direito é um direito que algumas vezes, no finalzinho ali da educação infantil, a gente não garante muito, porque a professora está tendo que lidar com a alfabetização, que nas escolas particulares acaba começando um pouco mais cedo. Mas a gente tem que lembrar que esse direito ele é muito importante e a criança ela precisa explorar as formas, explorar texturas, sensações, que não é porque ela explorou também quando ela era bem pequenininha que ela não pode explorar de novo, porque
Hoje, com 4 anos, 5 anos, ela tem uma cabeça totalmente diferente, vivências diferentes, ela consegue se comunicar melhor. Então a gente tem que também tentar trazer alguns materiais e sensações que às vezes a gente acha que é só para os pequenininhos, mas pode usar para eles também. Por exemplo, uma atividade de cheiros, de você colocar canela, café, açúcar e sal, pedir para eles cheirarem e tentar descobrir o que que é. Eu vou até ler o que está escrito aqui, que eu fiz na minha colinha, o que esse direito garante, porque são bastante coisinhas importantes. A gente tem que explorar os movimentos livres, e explorar gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, sentimentos, deixar com que as crianças possam explorar isso dentro delas e poder falar isso para fora, para o mundo. Explorar transformações, relacionamentos, histórias, objetos, explorar os objetos. Isso é tão incrível a gente tentar lembrar de garantir isso para elas. Elementos da natureza, e dessa forma, através da exploração, a gente consegue ampliar os saberes que as crianças têm sobre as culturas, sobre a ciência, sobre a matemática, enfim, diversos saberes que elas podem ter contato quando elas podem explorar livremente. O último direito que eu vou trazer para vocês é o direito de conhecer-se. E desde os pequenininhos a gente pode e deve trazer esse direito para a sala de aula. Através de um espelho, quando a criança ela se olha, você apontar e falar, ó, quem é? É você, é a Stephanie, olha Stephanie, esse é o seu nariz. Coloca a mão no seu nariz, esse é o seu cabelo. É chamar a criança também pelo próprio nome, o nome dela. Às vezes a família tem algum apelido carinhoso e que a criança prefere ser chamada assim. Então, às vezes é interessante a gente incluir isso na sala de aula, chamar ela por esse apelido carinhoso, se ela quiser também. A gente está ajudando essa criança a construir uma imagem positiva dela mesma, ajudando ela a construir a identidade dela, essa identidade pessoal, social, cultural, mostrando para que essa criança que ela faz parte de uma sociedade, porque eu falo, né, a sala de aula é uma sociedade, uma mini sociedade ativa ali o tempo todo, coletiva. Então a gente está mostrando para aquela criança que ela faz parte de um grupo, que ela está sendo pertencente a esse grupo. E quantos adolescentes e adultos a gente não vê por aí até nos jornais que acabam até se matando porque eles gostariam de se sentir parte de um grupo, ou se sentir amados, ou ter uma identidade positiva deles mesmos. Então, se a gente trabalha esse direito que a gente tem que garantir para essa criança desde o comecinho na educação infantil e vai trabalhando até o final e até perpetua por isso, porque a BNCC ela vai, né, até o ensino médio, se a gente garante esse direito, vai ser um adulto diferente no futuro. Lembrando que a criança, ela se sente pertencente quando ela interage e ela brinca. Então, nesses momentos, a gente consegue muito garantir esse direito. Lembrando também que não é só no convívio da escola. A gente pode e deve trazer a família e a comunidade escolar para essas vivências em sala de aula e garantir todos esses direitos, esses eixos estruturantes para a vida dessas crianças. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem uma playlist crescendo aqui no canal sobre a BNCC, então se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha. Comenta aqui qual que é o seu direito favorito da BNCC. Eu acho que o meu direito favorito é o direito de participar e o de conviver, que eu acho que quando a gente linka esses dois, a gente consegue ir trazendo os outros com bastante sucesso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com alguma outra professora que trabalha na educação infantil ou também alguém que esteja aí querendo conhecer, entender um pouquinho a base, desvendar a base um pouquinho melhor, tá bom? Tchau!